Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Equilibrare. Hoje nós vamos falar do lucro presumido e lucro real para açougues, né? É uma forma aí de reduzir impostos. Junto com a gente vai entrar o Renan do Açougue Integrado. E será, né, um bate-papo tranquilo. A gente fez da última vez com perguntas e respostas, eu acho que ficou legal. A gente não posta, né, que a gente esquece, mas nós recebemos muitos elogios, inbox mesmo. Então vou ver até se posto para vocês amanhã. Espero que vocês participem e quem tiver alguma dúvida já pode deixar aí na caixinha de perguntas, né? Tem uma caixinha de perguntas, uma interrogação, coloca lá. Pode deixar nos comentários que a gente vai aos poucos esclarecendo. Estou só esperando aqui o Renan me chamar para entrar e a gente já começar essa live. Olá, Renan. Boa noite. Olá, boa noite, Lauciene, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Às vezes aqui dá um barulho. Minha avenida é muito movimentada. Hoje eu estava assistindo uma live e parecia que estava na minha avenida, de tão barulhento. Seja bem-vindo quem está chegando por aí. Espero que vocês gostem, né? Renan vai falar um pouquinho aqui do açougue integrado, como que é a plataforma, né? O software deles, enquanto, né, a gente aguarda algumas pessoas. Isso, para quem não me conhece, eu sou o Renan, o CEO do Açougue Integrado. Nós temos uma ferramenta que atende o segmento de açougues, né? Todo o varejo de carnes aí, onde com uma única ferramenta nós atendemos todas as áreas do açougue de ponta a ponta. Então, desde a compra, financeiro, estoque, vendas, emissão fiscal, e-commerce, programa de fidelidade. Então, integramos todas as áreas com uma única ferramenta. Atendemos todo o Brasil hoje. E estamos aqui mais essa live, né? A primeira live foi um sucesso também. O pessoal falou muito bem, nos deu feedback bastante positivo. E tenho certeza que essa também será um sucesso. E sabe o que eu falei aqui no início, Renan? Que a gente esquece de postar esses feedback, né? Exatamente. E eu falei assim, não, eu vou postar e esqueci. O pessoal gosta bastante desse formato, né? Eles mandam algumas dúvidas antes e as dúvidas são tiradas aqui ao vivo e tem ajudado bastante o pessoal aí. Já é a terceira live, né, que fazemos. Juntos, sim. Travou um pouquinho, Renan. Voltou. Bom, vamos iniciar então. A internet tá estável aí? Não, por enquanto não. Não, Tá, tá, tá tranquilo? tá, tendo, tá tendo delay aí? Deu uma travadinha. Bom, vamos acompanhando para ver. Então tá. Vamos lá? Vamos começar então? Va- Porque, né? Vamos lá. De maneira geral, né? Vamos começar explicando para o pessoal, né? Como a gente vai entrar nesse assunto do lucro real e do lucro presumido. Os três impostos principais que o pessoal paga nesse regime: ICMS, PIS e CONFINS. De maneira abreviada, de maneira direta, assim, resumida, o que é cada um deles e qual a diferença entre eles? Então, quando a gente fala, né, ICMS é um imposto sobre a circulação de mercadoria
ele incide diretamente no valor daquele produto, né? E é pela venda mesmo. É essa movimentação que faz com que seja cobrado aquele imposto. O PIS e COFINS são contribuições com a finalidade de seguridade social, a COFINS, né? E a ideia, a base de cálculo é o valor total de venda, então é o valor total do produto, e aí que são os dois mais diretamente ligados. Para quem tem lucro real, o PIS e COFINS que é recolhido, ele tem que ser recolhido sobre o valor total da venda, extraindo daquele valor o ICMS, né? Porque senão ele vai pagar o PIS e COFINS, inclusive sobre o valor de ICMS, e isso não é o correto. Além disso, né, e aí todas as empresas, no geral, vai recolher mesmo, a gente tem também imposto de renda e contribuição social, né, sobre o lucro líquido. E isso aí também independente de ser o segmento de açougue, a gente percebe que é feito, né, para todos. A diferença é o quê? Os 3 primeiros, eles são diretamente sobre o produto. Quando a gente pega imposto de renda e contribuição social, já é recolhido sobre o resultado. E aí é o que vai ter uma diferença lá entre um regime e outro, a forma de cobrar isso aí. Que a gente vai chegar lá, né? Vamos. E o pessoal que migra do Simples, né, eles já notam a diferença ali no cadastro de produtos, né? No cadastro de produto ali o Simples não precisa cadastrar as alíquotas, e quando ele migra para o regime normal, ele já tem que cadastrar a alíquota de ICMS, alíquota de PIS, alíquota de COFINS, entra a redução de base de cálculo, tem uma série de alíquotas ali que precisam ser informadas já no cadastro de produtos. Né? Exatamente. E aí, isso vai ser específico, né? Aí entra muito a questão do segmento, porque né, dentro daquele segmento não tem essa diferença, não. Mas não sei se você tem algum cliente assim, mas, por exemplo, a filial que está em São Paulo, o cadastro de alíquota vai ser diferente da filial que está em Minas, né? Porque Minas e São Paulo têm uma diferenciação em termos de tributação, que Minas é o estado mais caro no ICMS. Espírito Santo também tem uma certa diferença. Então, né, a gente vai oscilando ali. É só essa questão mesmo de ser um imposto estadual. E de variar de acordo com o produto, né? Cada produto tem uma alíquota diferente. E tem essa incentivo diferente também. E tem essa diferença no próprio documento fiscal, né? Quando é do Simples, quando emite o cupom fiscal, o ICMS, o PIS e o COFINS não tem o destaque no cupom. Já no regime normal já sai destacado ali o ICMS, o PIS, o COFINS. Sim. Por quê? Porque, na verdade, quando você faz a opção pelo Simples, o Simples ele não faz um cálculo separado. O cálculo no final é sobre faturamento. No caso do lucro presumido ou do lucro real, o cálculo é sobre cada venda em si, né? E aí sobre cada produto. E a alíquota, ela diferencia de acordo com o produto. No Simples, é uma alíquota por faturamento. É uma alíquota, a gente pode dizer que é por segmento, né? Tem alguns quadros, alguns anexos, e ali são definidos a alíquota para cada modalidade de opção da empresa ali. Por KNAI, né? Sim. No Simples Nacional, açougue fabrica muito produto, né? Tem açougue que acaba sendo uma mini indústria ali dentro. Tem a fabricação de linguiça, de kafta, de hambúrguer.
E no Simples, eles são orientados a sempre informar o CST, o CFOP, como 5, 102 e 102. E nunca como 101, como produto fabricado pelo açougue. Isso muda no regime normal, no lucro real, no lucro presumido, se ele informar que o produto de fato foi fabricado ali no açougue? Então, o que acontece? Quando a gente vê o CFOP, o CFOP, depende, cada lugar vai chamar, né? Pronunciar de uma forma diferente. O que é o 501? É venda de produção do estabelecimento. Sim. E o 502, venda de produtos de terceiros, né? Adquiridos de terceiros e tudo. Então, na verdade, eu nem entendo essa recomendação, não, para te falar a verdade. Aqui a gente, né, eu tenho visto muitos contadores e até, assim, não tive um cliente falando nessa questão, não. Então, o CFOP, ele não por regime tributário, mas ele é de acordo com a operação que está acontecendo. Não tem vínculo no regime tributário ali, não. Sim. Mas ele realmente paga mais imposto? Ele tem uma forma de tributar diferente? Se ele formar como produção, ele paga... Pode sim. Ele paga mais imposto. Não necessariamente, tá? Porque quando você... depende muito da produção e do item. Mas o que né, a maioria das pessoas entendem? Antes de consultar isso, eles já atribuem que é mais caro a alíquota, e nem sempre. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E aí, na hora do cadastro, né, a própria empresa, na hora de realizar o cadastro, ela tem esses detalhes que ela tem que, inclusive, abastecer o sistema com isso. E ali, na hora que ela faz a consulta, né? Lembra que na última live a gente até falou que o ideal é um software de gestão específico para isso, né? Que trabalha com revisão cadastral mesmo, porque aí ele consegue consultar de acordo com o CFOP, né? Muitas vezes o CST vai alterar, inclusive a alíquota, né? Então, antes de afirmar, não, vai ficar mais caro? Não, eu preciso consultar. E tem aí. A tributação, quando a gente fala de tributação, e aí a gente está no lucro presumido ou no lucro real, esse ICMS ele faz diferença lá no cadastro. Então, é muito mais fácil eu falar que ele fica mais caro. E aí, não vamos trabalhar todo mundo no 502, e aí vai ser padrão, do que eu ter que fazer a consulta. Entendi. Tá? Tá. Nota fiscal de perda. O pessoal questiona tanto, o pessoal do Simples Nacional, se pode usar, de fato, emitir uma nota fiscal de perda para reduzir impostos. Agora entramos no regime normal, que agora sim ele pode usufruir disso para reduzir impostos. Como que ele pode usar isso a seu favor? Então, no lucro real, pode e deve, né? Na última live, eu não lembro quem perguntou, mas a gente até comentou sobre isso. Ano passado, a Receita Federal publicou uma solução de consulta, que é a COSIT 76, e ela fala exatamente disso. As perdas com desossa, elas podem, né, ser abatidas no cálculo, e a partir do ano passado, não existe a exigência de um laudo da vigilância sanitária, de um órgão técnico. O que você precisa é ter um amparo, é ter relatórios
que fazem aquela, sabe, que controlem aquela perda. Então, se você tiver ali, né, dentro da própria empresa, um relatório ou do sistema, ou uma planilha mesmo, sabe? Constando as perdas de tudo que é ali desossado, aquele relatório já te dá o amparo para você fazer aquela transação, né? Essa perda. Isso, da perda contábil. Hoje o nosso sistema ele chega o mais próximo da realidade possível da perda do açougue. Então a gente consegue calcular tudo isso para realmente mostrar para o dono de açougue quanto que ele teve de perda de osso, de pelanca, de sebo, até para ele poder fazer a emissão dessa nota e reduzir o imposto dele. Nós já temos todo esse controle interno do estoque do açougue. O Renan, e nem é só isso. Olha, eu não sei se você consegue, hein? A gente fala as coisas aqui improvisando. Por exemplo, se você tiver um controle que consegue controlar a desossa de da carne vinda do boi, vindo de um fornecedor e do outro, ele consegue, inclusive, mensurar o aproveitamento e comparar. Não compensa eu comprar esse tipo de animal ou aquele tipo. Aí, olha para você ver, são várias análises gerenciais que a pessoa pode fazer e pode começar a perceber se ela está ganhando ou perdendo. Tipo, um funcionário desossa de uma forma, outro de outra, e aí tem um ganho a mais ou a menos. Hoje nós conseguimos fazer toda essa comparação por fornecedor, por desossador, por padrão de carcaça, diferença até quanto compensa novilha, boi. Então a gente consegue mostrar de uma forma bem clara com qual carcaça ele vai ter o melhor rendimento. Então, é esse tipo de informação que às vezes assim, é só alimentar o sistema, né? Exato. Aí você tem a informação completa. Com certeza. E o ganho está nessas pequenas coisas, né? Se a gente for ajustando o processo, ajustando a operação, o ganho é por aí, né? Exatamente, ele consegue chegar bem próximo da realidade dele, né? Desde o controle do estoque, entrando para o controle financeiro, auxiliando na precificação, ele consegue saber quanto de fato ele está tendo de margem em cima de uma carcaça, seja ela qual for, boi, novilha, até no porco, a gente consegue fazer esse rendimento da carcaça. Pois é. Vamos para a próxima. O imposto destacado no cupom, que sai destacado o ICMS, o PIS e o CONFINS. É esse valor de fato que ele vai pagar, porque depois ele tem que gerar o SPED. Ele tem que gerar o SPED fiscal e o SPED de contribuições. É a informação que vai no SPED, que o contador faz uma outra apuração depois que recebe os arquivos XMLs, ou é de fato o que foi destacado no cupom que ele vai pagar? Se você puder falar a diferença também dos dois SPEDs, tanto de ICMS quanto contribuições. Então, é porque, na verdade, são informações... ICMS é o imposto estadual. O contribuições é o imposto federal. São impostos federais. Então, um vai atender a legislação estadual, o outro vai atender a legislação federal. As informações são um pouco diferentes, por isso, tá? O que pode ter algum ajuste? Pode. Não é muito comum. E qual é a diferença, muitas vezes? No lucro real, se a empresa fez a opção pelo sistema de débito e crédito, então ela vai se beneficiar daquele imposto que ela tem na entrada da mercadoria. Então, vai ser diferente.
No presumido, ela não tem esse benefício, né? Então, ela vai, é o que vai ser apurado mesmo. Entendi. No lucro presumido, geralmente ele tem uma alíquota menor do que a aplicada no lucro real. Como que funciona essa tributação nos dois regimes? Então, vamos comparar, né? Quando o ICMS, aí eu não consigo te dar uma precisão, porque é um imposto estadual e vai variar de estado para estado. Mas vamos falar né, dos federais. O PIS, quando você paga lá no presumido 0,65, lá no lucro real você paga 1,65. Por quê? Porque você pode utilizar o crédito da entrada, tá? A COFINS é a mesma coisa. Você paga 3 no presumido e paga 7,6 no real. Pelo mesmo motivo. Você vai utilizar aquela contribuição, né, que veio na sua nota de compra. E além da nota de compra, tem algumas outras operações que você pode se beneficiar dentro da empresa do PIS e COFINS. Imposto de renda, que não é diretamente sobre o produto. No lucro presumido, existe a presunção. O que o governo entende nesse lucro? Tá? Ele presume que o açougue, o segmento de açougue, tem um lucro, no caso do imposto de renda, de 8%. Então, ele pega a mesma alíquota que é aplicada lá no imposto de renda do lucro real e aplica sobre 8% do faturamento. As alíquotas são a mesma. A diferença é o quê? É só essa presunção. No lucro presumido, entende-se que é 8%. No lucro real, pode ser 3%, pode ser 10%, pode ser 15%. É o lucro real. É a operação real daquilo, né? Então, aquela alíquota de 10% mais 15% depois, de 15% mais 10%, ela vai acontecer sobre o lucro efetivamente real. A contribuição social é a mesma coisa. Qual a diferença? Que a presunção da contribuição social, ela é de 12%. Aí ela joga em cima desse lucro presumido de 9% do seu faturamento, ele aplica a alíquota de 9%. Já no lucro real, vai aplicar a alíquota de 9% em cima do lucro efetivamente real. E aí, dentro do lucro real, aquela nota de perda que a gente falou um pouco antes, ela entra aqui. Porque aí você vai abater antes de chegar no lucro líquido. E já no lucro presumido não tem como fazer esse abatimento. Que é uma coisa que eu acho que eu não falei anteriormente, não. E as despesas? As despesas ela é usada para abater de novo o imposto só no lucro real? Porque quanto maior o lucro, mais o imposto você vai pagar, né, de fato. Isso, exato. Por quê? Quando faz o cálculo no presumido, é em cima de um presumido. Eu entendo que, no geral, o lucro de um açougue é 8% para fins de imposto de renda. No real, eu vou usar ali várias despesas para abater o meu lucro e aí depois aplicar a alíquota. Entendi. E aí só no lucro real que você consegue fazer isso. E aí tem alguns tipos de despesa que, inclusive, assim, já foi muito questionado junto à Receita, mas que hoje a Receita já entende que pode ser abatido. De fato, existe um melhor regime para o açougue ir depois do simples, para o normal ou para o presumido, ou tem que ser feita uma análise caso por caso? Caso por caso. Não existe um regime que é o ideal para tudo. Não existe. É bom ele fazer a simulação com o contador dele, tanto indo para o lucro real, quanto indo para o presumido, quanto que ele pagaria.
ou com o contador, com um consultor, tá? Isso faz parte, não é só isso, mas também faz parte de um planejamento tributário. Eu acho que uma das coisas que impede muito o pessoal de sair do Simples é a questão da folha de pagamento, que aumenta bastante depois que ele vai para o regime normal, principalmente quem tem bastante funcionários. Como que funciona essa questão? Quanto que aumenta? Como que incide a questão da folha de pagamento na saída do Simples para o regime normal? Então, a diferença é o seguinte: no Simples Nacional, o valor da contribuição previdenciária patronal, ele está lá dentro do Simples, daquela alíquota fechada sobre o faturamento. Já no presumido e no lucro real, essa CPP que a gente fala, ela é calculada separada. E ela é 20% sobre o valor total da folha. 20 mais agregados, que vai chegar aí num quase 28. Sim. E aí, a diferença é o quê? É exatamente isso. Só que você tem que ter uma folha muito grande frente a uma receita que não é tão grande. Porque a gente, quando a gente compara o que tem de CPP lá dentro do Simples, de repente nem vai ser tão maior do que o que você efetivamente vai pagar. Sim. Sabe? Então, às vezes, compensa. É bom fazer análise. E por isso que a gente fala assim, qual é o melhor regime? Não tem. O melhor regime tem que ser estudado específico para a sua empresa. Essa questão do benefício fiscal, que no regime normal tem direito, é o contador que faz essa apuração para fazer esse abate? Como que funciona? Ele que tem que... Essa informação é sempre do contador. A diferença é o quê? Que ele tem que receber a informação de qualidade da empresa. Então, por exemplo, lembra que a gente falou sobre produto monofásico? Sim. Né? Que tem casa de carne que vende muita bebida. E ali tem esses produtos monofásicos. Se a empresa não informa para a contabilidade também não faz essa informação para reduzir o imposto. Dentro do regime normal é a mesma, né? Que fala regime normal, mas é o lucro real ou o lucro presumido, né? Presumido, ali sim. também é a mesma coisa. Então, quando a informação ela tem que sair da empresa com qualidade. E isso quer dizer o quê? Na hora de calcular, por exemplo, de colocar a alíquota do ICMS vai ser calculada em cima de qual base de cálculo? Do valor total do produto? Se sair dali, se ele emitir a nota fiscal com um imposto aí a 12%, em cima do valor total do produto, aí essa informação vai chegar para a contabilidade. Ela não tem como fazer diferente. Porque isso, ela trabalha com aquele arquivo XML. Então, a empresa tem que fazer a parte dela também. Mas aí o contador também tem que estar atualizado e fazer que essa informação chegue naquelas obrigações acessórias, que é o que você falou, do EFD, ICMS, contribuições, e aí vários outros informativos que tem que ser feito pela contabilidade aos órgãos competentes. Acho que é uma parceria, né? Acho que tem muito contador que trabalha junto com o cliente ali, que ajuda ele de fato a reduzir imposto, a ter mais lucro. Agora, tem contadores que não trabalham junto com o cliente, não orienta se o cliente está fazendo algo de errado, onde ele pode melhorar. Então, eu vejo contadores bem parceiros assim do cliente que trabalha realmente junto com ele ali
que acredito que é uma parceria, sistema, contador e cliente. Quando os três casam, é benefício para o cliente, de fato, né? Para o dono do açougue. Sim. Então, mas aí eu concordo com você. Mas eu também tenho que te falar que também tem cliente, os clientes também precisam buscar essa parceria. Porque Sim. tem cliente que não busca, que não, ele nem quer, não está aberto à informação lá do contador. E não é assim. Outro dia eu peguei um caso que a contadora falou comigo, não, eu já falei com ele várias vezes. Ele só não faz. É. Então, ela está disposta, mas ele também tem que estar. Eu acho que o básico, o dono de açougue, ele tem que buscar saber as alíquotas que ele está informando ali, o que é um ICMS, o que é uma alíquota de piso, o que é uma alíquota de confins. Ele tem que entender pelo menos o básico de tributação para poder ter uma conversa mais de igual para igual com a contabilidade. Acho que é por isso que muitas vezes acontece daí, porque o cliente não tem esse conhecimento básico que ele deveria ter, aí a contabilidade fala e acaba. Também. Mas não como que eu posso dizer? Falta informação, né? A gente precisa, por menor. Eu vou te falar o seguinte: falar de imposto é muito chato. É muito chato. Eu entendo que as pessoas achem chato. É. Mas ali, olha, a gente está aqui conversando, o Instagram, por enquanto, não está pagando. Mas a internet você paga imposto. Né? A gente está aqui e a roupa que a gente está vestindo, nós pagamos imposto. Tudo tem imposto. Então, a gente precisa ser cidadão mais consciente mesmo. Né? Nós precisamos nos educar para essa parte fiscal. E aí, se essa falta de conhecimento é o que faz a gente também pagar mais. Mais imposto. É. Mais alguma? Eu acho que é a última aqui. Sobre o PIS e CONFINS. Existem dois regimes dentro dele, né? O cumulativo e o não cumulativo. Qual que é a diferença entre esses dois regimes? Então, o cumulativo lembra que a gente falou das alíquotas do lucro presumido, que era 0,65, e do lucro real, que era 1,65? É isso, né? Quando a gente faz o débito e crédito, né, a gente não está permitindo que se acumule. Então, a gente vai deduzindo ali. Sim. Essa confrontação, né? É o confrontar. Aí, uma outra coisa que eu acho que alguém falou na última live. Lembra o que é necessário para migrar de um regime para outro? Né? De um regime, não. Nem é desses dois, mas de migrar do simples para o lucro presumido. O que a gente pode dizer que que é necessário? Primeiro, um cadastro de produto de qualidade. Né? Um cadastro que fale que tem as alíquotas cadastradas, que a maioria não tem. Que tenha a codificação correta. Que tenha todos aqueles códigos fiscais cadastrados e utilizados de forma correta. Então, no geral, cadastro, né, de qualidade, vai ser exigido que seja feito um controle de estoque. Então, a entrada e saída ela tem que estar ali batendo, tem que ser feito. Não adianta, entrou, né, aí 100 unidades e eu vendi na nota 20. Não tem jeito. Tem que sair tudo pelo sistema.
né? Sim. E aí, trazer essa operação para dentro do sistema. Você lembra que você até me mandou uma pergunta assim, no final do dia hoje? Não estou lembrando a pergunta, você está com ela aí? Deixa eu ver, peraí. Eu acho que o cliente estava muito. Não, o banco tinha mais. Estava entrando mais do que a emissão da nota. Isso, está recebendo no banco mais do que vende. Com isso, a conta está ficando negativa. Foi essa? Foi. Aí, o que acontece? Que aí você falou. Eu só te falei assim: ele está recebendo no cartão e no Pix e não está emitindo nota fiscal. Aí, quando a gente migra, isso fica mais reluzente. Ele Sim. cresce mais os olhos, né? E por ser um regime que exige mais informações, vai ficar claro, né, aos olhos do fisco que está tendo uma sonegação. Por isso que o pessoal que é mais autuado é o pessoal do pessoal do regime normal, né? Eles são mais autuados do que o pessoal do simples. Sim, sim, porque eles têm que enviar um número muito maior. Quando a gente pega as obrigações do lucro presumido e lucro real, tem a diferença só de um informativo, que é no lucro real, tem um livro que é chamado LALUR, que é um livro de apuração do lucro real. Como ele é específico do lucro real, ele não tem no presumido. Mas o resto, tudo é igual. Então, vai ter o EFD, contribuições, vai ter o ICMS, vai ter CAGED, vai ter DCTF, vai ter GIA, e vai ter Uma série de. de informações que têm que ser enviadas e tem prazo para os órgãos competentes. E aí, quando fala do simples, e que aí a maioria, né, a gente escuta aí, não, simples é melhor, simples paga menos. Nem sempre ele paga menos, mas ele é mais fácil. Porque aquele número, aquele volume de informação que tem para o presumido e para o lucro real, no simples não tem a obrigatoriedade. Sim. Aí, se não tem obrigação, Não ela manda. exatamente não é feita. Bom, acho que é isso, né? Acho que a gente tirou, respondeu todo mundo que tinha me mandado. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu até acrescentei um tópico. Tá. Então, quais empresas que podem ser beneficiadas no lucro presumido? Por exemplo, o açougue, ele tem uma margem maior do que 10%. Ele chega com um resultado no final do mês maior do que 10%, ele pode ser beneficiado. É melhor o lucro presumido do que o lucro real, tá? Quando o volume de custo operacional também é menor, porque quando a gente fala do lucro real, ele lista o valor total da venda, mas ele vai abatendo todos os custos que a empresa tem. Então, se a empresa tem muito custo operacional, compensa ela ficar no lucro real. Se ela tem um volume menor, em termos de financeiro mesmo, né? Se ela tem um volume menor, aí compensa ela ficar no lucro presumido. Sim. Quando tem uma baixa participação da folha de pagamento, por exemplo, tem uma receita muito alta, mas o seu volume de folha é pequeno, também compensa ir para o lucro presumido. E aí é avaliação mesmo. Por isso que eu te falei que lá no próprio Simples fala o valor que você está contribuindo de CPP.
Então, se você está contribuindo na sua receita com um valor que é maior do que você pagaria, né? Que seria lá referente a 20% da sua folha, isso é um indício que o presumido também pode ser melhor. Empresa que trabalha com muito ST também, vale a pena, né? Carne tem tem alguma ST, né, aí no segmento, não é muito, mas de repente vale a pena. E aí, no caso, quando tem também muito incentivo fiscal que preveja redução de base de cálculo, o presumido também é interessante. Legal. Eu acho que seria isso, né? Quem está aí tem Sim, alguma dúvida? Eu acho que seria isso, né, Renan? sim, acho que seria isso. Depois eu vou coloco uma caixinha de perguntas lá, acho que o pessoal acaba mandando mais nas caixinhas. Aí a gente vai respondendo em store mesmo. Eu mando para você se for referente à tributação, marco você lá e depois você responde para a gente. Beleza. Então, Combinado então. quero agradecer, né, a presença de quem esteve aqui conosco. Passaram alguns nomes importantes aqui, viu, gente? Né? Da minha área, eu sei que passou, da área de açougue, a gente viu o Fabrício Talei ali, que é uma referência, passou por aqui, o Fábio Gomes, que é uma referência em contabilidade e até mesmo dessa parte tributária para supermercados, né? Para essa área do varejo de alimentação. E aí a gente quer agradecer vocês, que são clientes aí do Renan, são possíveis clientes aqui da Equilibrária. Obrigada pela presença. A live vai ficar salva. E aí, compartilhem. Isso, obrigado a todos aí. Qualquer dúvida que tiver depois sobre açougue, é só entrar em contato comigo. Sobre tributação, é só entrar em contato com a Lauciene. E acho que é isso. Obrigado a participação de todos aí. Isso. Então, até a próxima quarta. Até. Tchau, tchau, gente. Até mais.